Dando continuidade ao estudo da unidade 2, temos a terceira parte, a parte 3, que contempla o conjunto desta unidade, que tratará sobre a avaliação do ensino-aprendizagem da matemática, processos e instrumentos. Esse conteúdo versará principalmente sobre a aprendizagem, o ensino da matemática e a sua avaliação. Então, o que entendemos por aprendizagem? Quais são os elementos que compreendem essa aprendizagem, que contemplam essa aprendizagem? Aprendizagem é o processo de trocas e de transformações nas condições internas e na conduta do sujeito, que é gerada pela apropriação da experiência histórico-social. Além disso, nós temos o objeto da aprendizagem, é aquilo que se vai aprender, são os novos conhecimentos e são as habilidades e hábitos. Dentro desse processo de aprendizagem, temos ainda a forma de aprender, ou ainda a forma, a metodologia de aprendizagem. É através de alguma interação, ou seja, das interações do sujeito com o meio que o rodeia, e através das contradições que se estabelecem entre o velho e o novo, transitando da prática até a abstração e retornando à prática. Então, esse movimento de interação do sujeito com o meio traz para ele a aprendizagem de novos objetos, de novos conhecimentos e de novas habilidades. Temos alguns teóricos que se destacaram no quesito estudar a avaliação da aprendizagem, ou no quesito que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem. Vygotsky, muito conhecido por todos, tratou sobre a interiorização do sociocultural histórico como mecanismo indispensável para a aprendizagem. A proposta de Vygotsky era a metodológica das unidades de análise da psicologia como unidades mínimas que conservam as propriedades de todo um complexo de um caráter ativo do sujeito. E ainda diz que o sujeito é responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Leontiev trata a atividade como um processo de interação entre o sujeito e o objeto, aquilo que vai ser aprendido. Tanto é dirigida à satisfação da necessidade do sujeito, necessidade essa interna ou externa. Para Leontiev, é necessário haver uma motivação ou um objetivo de aprendizagem. Essa motivação deve estar dentro de uma estrutura, de uma atividade composta por alguns componentes, que são intencionais e processuais. O homem como um ser social e que sua personalidade se forma e se desenvolve na atividade, é o próprio sujeito que a realiza, é o próprio sujeito que se faz ativo também nesse processo. Couperin fala que as ações como unidade de análise da psique, suas estruturas funcionais e o processo de formação das ações mediante as interiorizações trazem a aprendizagem. Ainda fala desse trânsito dessas ações, tanto internas quanto externas, e o Aulon fala sobre o indivíduo e que o meio constitui uma única unidade. Então, o indivíduo ele aprende por meio do ambiente em que ele está inserido. Fala ainda de uma integração do biológico com o social. Percebam que em todos esses aportes teóricos, os 4 teóricos defendem e convergem as suas afirmações, as suas teorias, que convergem a um único objetivo, que é o objetivo da aprendizagem significativa, que para haver essa aprendizagem, o próprio sujeito precisa ser o ator, precisa ser o agente ativo nesse processo. Ainda falam que, para haver essa avaliação, é preciso toda uma estrutura que dê sustentação a esse processo, interior ou exterior. Durante muito tempo, o ensino de matemática foi associado simplesmente à plena transmissão de conhecimento. Apenas aquele professor que falava e o aluno precisava assimilar.
ela era vista como a capacidade de reproduzir aquilo que o professor ensinou. O nosso, como diria no jargão popular, o decorar, o decoreba, né? Isso tudo é da escola tradicional, como temos aí a referência. A busca por novas alternativas para que tenha-se um trabalho excelente de avaliação veio proveniente da insatisfação por parte dos professores de matemática com essa nova visão sobre o ensino dessa disciplina. Então, se mudou-se o ensino, a forma de ensinar, deve-se mudar também a forma de avaliar. O autor Abrantes, em 1996, analisa justamente essa necessidade de que se precisa desenvolver novos esforços para registrar aspectos que só podem ser avaliados pelo julgamento do próprio profissional, do próprio professor, como, por exemplo, a persistência do estudante na resolução de um determinado problema, ou então a aptidão para ele fazer uso dos seus próprios conhecimentos e da sua própria capacidade para discutir oralmente temas de matemática, por exemplo. Então, se mudou a forma de ensinar, deve-se também mudar a forma de avaliar. E aí, nós nos deparamos com as seguintes perguntas: como avaliar, para que avaliar ou quando avaliar, né? Como avaliar? Segundo Silva, autor 1999, o estilo convencional das perguntas, das provas, por exemplo, das avaliações, parece, na maioria das vezes, induzir o estudante a conceber um aspecto mais importante da matemática no conteúdo. Ou seja, na obsessão de professores apenas por supervalorizar o conhecimento escrito. Neste exemplo, nós temos uma seguinte pergunta. O segurança do estacionamento de um certo comercial, ao fazer a sua ronda, constatou que haviam 30 veículos entre motos e carros. Informado de que haviam 104 rodas, quis saber quantas motos e quantos carros estavam no estacionamento. Como você resolveria essa questão com argumentos matemáticos? Sabemos que uma resposta convencional a esse problema seria o aluno articular, armar um sistema de equações, em que ele atribuiria um nome, uma variável aos carros, uma variável às motos, saberia que o somatório de motos e carros é 30 veículos e tem um dado importante que é a quantidade de rodas. Então, eu sei que carros possuem 4 rodas, então seria 4 vezes a variável que eu atribuí a rodas, mais 2 rodas de moto vezes a variável que eu atribuí a motos, igual a 104 rodas. Então, tem um sistema de equações aí para resolver esse problema. No entanto, esta formulação de resposta é algo bem tradicional. O meu aluno pode responder justamente esse trabalho ou chegar à resposta, chegar à conclusão desta resposta por meio de tentativas, por meio de outras alternativas, e isso tudo deve ser avaliado pelo professor. Observe que o enunciado não traz o sistema de forma explícita. O estudante tem que compreender a situação proposta, compreender a que ela se refere e estabelecer uma solução, seja ela formal, por meio de algoritmo, ou não. Neste exemplo, o sistema de equações que pode ser usado pode ter um grau de complexidade maior, né? Mas se trata, sobretudo, de contribuir para despertar o interesse do aluno em descobrir determinada solução por meios próprios, pela sua forma de descrever a sua própria solução. Então, a gente teve esse exemplo básico. Então, é importante, professor, futuro profissional de matemática, que você tenha essa sensibilidade no seu avaliar, no como avaliar o seu aluno. Temos agora princípios de avaliação para a matemática. Onde a avaliação ela deve gerar, ela própria deve gerar novas situações de aprendizagem, ser consistente com os objetivos, com os métodos, com os princípios, tipos de atividade do currículo,
Ter um caráter positivo, focar naquilo que o estudante já é capaz de fazer, em vez de dar ênfase àquilo que ele não sabe. Não se requer necessariamente aquilo que ele não sabe, certo? Nas formas e nos instrumentos que são utilizados, está independente das possibilidades de se atribuírem classificações quantitativas aos estudantes. E também deve ocorrer em um ambiente de transparência e confiança. A avaliação na prática é o que avaliar. Precisamos saber avaliar. Além dos saberes, também as habilidades. No ser, no fazer, no conviver, no conhecer, nas suas atitudes e nos seus valores. Por isso, podemos utilizar a classificação dos tipos de avaliação. Isso é uma classificação bem clássica, tradicional, dos tipos de avaliação. Temos a avaliação diagnóstica e formativa, no aspecto de pequena escala, e a somativa, no aspecto de larga escala. A formativa é um tipo de avaliação usada para medir a aprendizagem do aluno durante a aula. Ela é informal e vale pouca nota, né? Digamos assim, utilizada ao longo de uma palestra ou desenvolvida para dar aos alunos a oportunidade de mostrarem e compreenderem o assunto, como um seminário, por exemplo, uma atividade prática. As escolas podem fazer relatórios acerca desta avaliação formativa. Temos a avaliação somativa. Esta avaliação é utilizada como uma forma de controle no final do ano ou no final de um curso, né? Geralmente ela é de larga escala para avaliar ou quantos conteúdos ou o que os alunos aprenderam de forma geral. A avaliação diagnóstica é aquela que é feita anteriormente às outras avaliações, para prever conhecimentos que os alunos já têm, conhecimentos prévios, ou ainda prever dificuldades que os alunos tenham ou deficiência que os alunos tenham em algum conteúdo anterior. Então, é basicamente esses três tipos. Cada uma delas pode ser feita de forma interna ou de forma externa. As avaliações internas são de mais responsabilidade dos agentes internos da escola, como o professor que elabora essa avaliação, que aplica essa avaliação, que percebe até que ponto há a consistência nessa avaliação, e ainda tem as avaliações de larga escala, que são as avaliações externas, que é aquelas que vêm para tentar avaliar dentro de um sistema ou dentro de uma sistemática, conhecimento dos alunos. Temos diversas provas, avaliações externas do nosso país e depende muito também de cada estado, de cada região, que tipo de avaliação é feita. Os tipos de avaliações quanto à sua forma de aplicação podem ser assimilação cooperativa e avaliação cooperativa. Essa avalia-se se uma turma ou se um grupo como todo e aí é atribuído a elas uma nota única para os estudantes. Daí o termo cooperativa, né? Ainda temos a avaliação coletiva, que os estudantes avaliam uns aos outros, avaliam, por exemplo, na apresentação de um seminário. Cada estudante avalia o seu desempenho, avalia o desempenho do colega. Através de jogos, utilizam-se jogos para avaliar os estudantes. Em geral, os jogos são realizados em equipe, né? O que possibilita a avaliação de diversos aspectos de aprendizagem. A autoavaliação, esse é o processo em que o estudante avalia a sua conduta dentro daquele processo, né? Então, conduz o estudante a um nível de independência, ele vai poder externalizar os seus sentimentos, as suas reais dificuldades, né? Seu conhecimento, esse é um tipo de avaliação constantemente feito em alguns lugares. Tem as avaliações escritas, que são os testes, ou mais conhecido como provas, né? Provas escritas, podem ser individuais ou em dupla, com consulta ou sem consulta, na maioria das vezes sem consulta de materiais, e tem um aspecto cognitivo, né? E também um pouco do nível da memorização. Dentro dessas avaliações escritas, podemos ter outros tipos de avaliação. E também nós temos a avaliação através das observações. As observações, elas são constantes, né? Com o objetivo de acompanhar
as modificações que ocorrem com os estudantes. Então, ainda podemos fazer uma avaliação por meio da observação. E temos diversos instrumentos, né? Lista de exercícios, trabalhos, provas, testes, anotações, pesquisas, seminários, uma infinidade de instrumentos que é necessário o professor diversificar esses instrumentos de avaliação. E quando avaliar, né? O período de avaliar. No decorrer do processo, a avaliação ela deve ser contínua, processual, utilizando-se dos mais diversos instrumentos das técnicas, anotações e observações citadas anteriormente. Nós temos a nossa atividade, que é o nosso questionário online. Vocês irão realizar um questionário basicamente sobre a seção 5 da LDB, que diz respeito à educação de jovens e adultos. Terminamos mais uma aula da nossa unidade. Aprendi que aprender é crescer, que crescer é evoluir, e evoluir é mudar a vida. Bons estudos, aprendam a crescer, aprendam a evoluir. Evoluir é mudar o rumo de algumas coisas. Que vocês possam usar os conhecimentos adquiridos aqui nesta unidade, os conhecimentos sobre avaliação, para que possam avaliar melhor os nossos alunos, para que possam evoluir o nosso sistema avaliativo. Bons estudos, fiquem com Deus.